Quinta-feira, 6 de outubro, é destaque na edição de hoje no Jornal de Blumenau. Mais de 20 mil pessoas prestigiam a primeira noite da Oktoberfest em Blumenau. Aumenta a fiscalização nas rodovias federais da região com o início das festas de outubro. Procon fiscaliza estabelecimentos que vendem brinquedos em Blumenau. Ponte da Rua Paraíba volta a ser fechada no final de semana. Estes e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O tempo vai mudar nesta sexta-feira e o sol pode voltar a aparecer e animar mais um dia da Oktoberfest. Confira a previsão do tempo com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. Na sexta-feira, o dia começa com a condição de instabilidade na madrugada e no início da manhã da sexta-feira, mas já a partir no decorrer da sexta-feira, no decorrer principalmente do período da manhã, o avanço de uma nova massa de ar seco sobre o estado de Santa Catarina favorece o retorno do sol e poucas nuvens no decorrer do dia. A mínima no início da manhã fica em torno dos 18 graus e a máxima à tarde já se eleva um pouco mais devido à presença do sol, ficando em torno dos 27 a 28 graus aqui sobre a nossa região. Com as informações do tempo direto da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Gabriel Cassol. A Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina inicia às 0 hora desta sexta-feira a Operação Festas de Outubro. A ação vai até domingo, dia 23 de outubro. A expectativa é que, neste período, milhares de pessoas se desloquem para a Oktoberfest aqui em Blumenau e também para a Fenarreco em Brusque, Marejada em Itajaí e Festa do Imigrante em Timbó. Por isso, é aguardado um aumento significativo no movimento nas rodovias 470 e 101, que terão fiscalização redobrada. Alegria contagiante e muita diversão. Assim foi o desfile que marcou a volta da Oktoberfest. Mais de 20 mil pessoas prestigiaram o primeiro dia da festa. Com a Rua 15 e pavilhões da Vila Germânica lotados, na noite de ontem a Oktoberfest voltou a acontecer em Blumenau. A emoção e a alegria tomaram conta de todos os moradores e visitantes que, após 2 anos de espera, puderam voltar a participar da tradicional festa. Muito legal, assim, eu não vi a hora de chegar o desfile. Nós somos de Gaspar, viemos para festejar com todo mundo. Muito legal mesmo. Após o desfile, aconteceu a abertura com a sangria do primeiro barril de chopp, que consagrou o início oficial da festa. Ao total, mais de 29 mil pessoas estiveram reunidas para celebrar este primeiro dia de Oktoberfest. Bom, o que nós vimos hoje aqui é o que representa o povo dentro da Vila Germânica, celebrando essa 37ª edição. Isso aqui diz por tudo. Ela celebra a nossa cultura, celebra tudo aquilo que a Oktober representa para nós, mas é uma festa para o turista, mas fundamentalmente para nós blumenauenses, que sofremos muito. Lá em 84, sofremos 2001, sofremos 2000, mas agora essa casa volta a ser a casa da felicidade, para a gente poder entregar uma grande festa para o estado e para o Brasil. O Procon de Blumenau está fiscalizando estabelecimentos da cidade que comercializam brinquedos. A iniciativa busca identificar se as informações de segurança estão de acordo com as normas e a faixa etária indicada nas embalagens. O Dia das Crianças é uma das datas de mais movimento no comércio. A concessionária de energia elétrica cortou a luz do imóvel alugado, pois o antigo inquilino deixou de pagar a conta. É justo? Não, não é justo. Não pode ser prejudicado o novo inquilino pela falta de pagamento de outra pessoa. Ela não tem nada a ver com isso.
A concessionária tem o dever de religar a energia e o direito de cobrar o valor em aberto do verdadeiro devedor, conforme o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 22 e 23. E também a Resolução da ANEEL 414 de 2010. Consumidor bom é o consumidor consciente. O advogado do direito do consumidor, André Cunha, participa todas as quintas-feiras aqui no Jornal de Blumenau, trazendo orientações para um consumo consciente. A ponte da Rua Paraíba segue em obras e nesse final de semana o trecho fica novamente interditado para o avanço dos trabalhos. Neste domingo, a partir das 6 horas da manhã, a ponte da Rua Paraíba estará novamente interditada para a nova etapa de perfurações. O acesso a moradores e aos comerciantes das proximidades será liberado. Já os moradores que residem no trecho anterior à ponte terão um acesso provisório que é direcionado à Rua 7 de Setembro. Boa noite. 2 atletas da cidade de Blumenau estão comemorando convocação para a seleção brasileira nas categorias de base. A ginasta Sofia Gattusin foi convocada para a seleção, para estar na equipe conjuntos. Ela viaja para Aracaju, onde vai se apresentar na seleção brasileira e disputar uma seletiva no próximo mês. Quem também foi convocado foi o atleta Matheus Kunen. O atleta de 14 anos vai ser integrado na equipe sub-15 da Seleção Brasileira de Basquetebol Masculino na cidade de Barueri, onde ele vai ficar agora no final deste mês de outubro, participando de uma seletiva. Dos 24 atletas convocados, 12 estarão no Pan-Americano e o Matheus, é claro, vai tentar buscar essa vaga para estar junto com a seleção brasileira no Paraguai. Daqui a pouquinho a bola vai subir lá na cidade de Itajaí para a sequência do Campeonato Estadual de Voleibol Feminino. Às 8 da noite, a equipe do Blue Volley enfrenta Itajaí. As duas equipes vão lutar pela primeira colocação na primeira fase da competição. A equipe de Itajaí, nesse momento, tem 21 pontos conquistados, faz seu último jogo, e Blumenau tem 20 pontos. A equipe blumenauense ainda terá um jogo no dia 14 contra Chapecó, lá no oeste de Santa Catarina. Amanhã, às 20 horas, é a vez do Blumenau Futsal entrar em quadra pelo Campeonato Estadual de Futsal. A equipe vai enfrentar o Joinville no Centro Eventos Carl Hansen, na cidade de Joinville. Um jogo difícil, mas que tem muita importância para a equipe blumenauense. Uma vitória praticamente pode garantir a equipe do técnico Paulinho Cardoso na próxima fase do Campeonato Estadual de Futsal. 3 partidas estão fechando a rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Destaque para o Avaí, que enfrenta a equipe do Botafogo neste momento no estádio da Ressacada em Florianópolis. A bola está rolando também para América Mineiro e São Paulo, e o Palmeiras, muito próximo do título do Campeonato Brasileiro de Futebol, enfrenta a equipe do Coritiba, o Coxa, no Allianz Parque, fechando essa rodada de meio de semana. Ontem, Flamengo e Internacional, 2 equipes que ainda sonham com o título, ficaram no empate em 0-0 e ajudaram o Palmeiras a ficar mais próximo do título da competição. Amanhã a gente volta com mais informações aqui no Jornal de Blumenau. A seguir, vamos conversar com o promotor de justiça Odair Tramontim, candidato ao governo do estado pelo Partido Novo. A gente volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 boxes, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.
A maior festa alemã das Américas está de volta com tudo que você está há 2 anos esperando. Os melhores chopps, gastronomia típica, música alemã e muita diversão. Garanta já o seu ingresso pela internet. oktoberfestblumenau.com.br. Oktoberfest 2022. Vem matar à vontade. Prefeitura de Blumenau. Beba com moderação. Com sede na cidade de Blumenau, a Disbracon tem como seu compromisso obter excelência no fornecimento de seus produtos, zelando por qualidade, preços justos e competitivos, sempre buscando novidades e inovações, almejando manter bom relacionamento com seus clientes, colaboradores e fornecedores. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos, Rua Governador Jorge Lacerda, 3030, na antiga Rodovel. Fone 3209-5400. Disbracon, distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos. Escola Barão, 70 anos participando da vida e educação de diferentes gerações. Do infantil baby ao ensino médio, a essência da Barão é cultivar valores e orientar o estudante nas suas descobertas e escolhas. Acolhemos e cultivamos laços que geram memórias para a vida. Escola Barão. Acolher para crescer com valores. Matrículas abertas. Tudo para o campo, fazenda ou jardim. Atender com excelência, na Greenil que é assim. Peças, acessórios, oficina e muito mais. Na Greenil que você conta com ótimos profissionais. Qualidade, confiança e comprometimento. Venha para a Greenil que tenha o melhor atendimento. Fone 33380264. A Greenil que Blumenau. Restaurante Heimat. Família, tradição e boa comida. Agora sob nova direção, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos todos os dias um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã e sabores internacionais. E com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, aberto de segunda a sexta. Atendemos festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Olá, estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora para abrir o nosso bloco de entrevistas, hoje para conversar com Odair Tramontim, que foi candidato do Partido Novo à eleição para governador do estado, fazer uma avaliação dessa participação no pleito que terminou no último domingo. Obrigado pela participação, Odair. Prazer voltar a falar com vocês aqui, me coloco à disposição aí para conversar sobre o que você achar interessante, Jorge. O senhor foi o 4º candidato mais bem votado aqui em Blumenau, 6º no estado, né? Que em Blumenau foram um pouco mais de 22.100 votos, em todo o estado mais de 114 mil votos. Como é que o senhor avalia o resultado das urnas? Tem a avaliação estadual, que de fato me dificultou pela falta de capilaridade partidária, o fato de eu não ser conhecido, mas eu fiquei muito feliz de ter saído bem na minha casa, sabe? Blumenau é a minha casa. Se fizermos a comparação, por exemplo, com o governador Moisés, governador no cargo, com a máquina, com o Pix muito forte aqui para o Blumenau, estava prometendo até coisa que ele não ia entregar, que é o caso do SESI, que ele não poderia nem entregar, mas ele falou, depois quando eu voltar eu assino. Com a força do prefeito municipal, colocou a máquina visivelmente para trabalhar pela candidatura dele. E empatou comigo, então significa dizer que eu me considero ter sido um vitorioso em Blumenau, pelas peculiaridades e, sobretudo, Jorge, porque essa eleição foi uma eleição verticalizada, né? Você pode ver que o candidato do Bolsonaro foi para o segundo turno, o candidato do Lula foi para o segundo turno. Então, muitos eleitores
votaram no candidato do seu presidente, né? Sem fazer aquela avaliação se o era melhor ou melhor. Não estou aqui tirando o mérito de quem foi para o segundo turno, mas a leitura que qualquer analista político faz é nesse sentido. Então, isso acabou nos prejudicando, eu e os demais. Mas, em síntese, eu me considero ter saído vitorioso nesse pleito. Sobre essa verticalização, seguiu a tendência da última eleição nacional, né? Se olhar os números, ela foi mais forte ainda. Mais forte? Mais forte. O PL, por exemplo, fez mais deputados, fez 7 deputados federais, 11 estaduais. O PT também, a própria Ana Paula, fez uma votação muito maior. Então a gente percebeu, aliás, eu tinha percebido isso em visita no Oeste, quando fui falar com algumas pessoas mais próximas. Quem que você vai votar? Eu vou votar no Bolsonaro. E para governador? No candidato Bolsonaro. Quem é? Não sei. Uma outra pessoa, eu fiz a mesma pergunta. Você vai votar em quem? Ah, vou votar no Lula. E para governador? No candidato Lula. Quem é? Não sei. Então as pessoas votaram assim, e não estou dizendo que foi todo mundo, mas foi uma tendência, isso acabou influenciando também nos deputados, né? Muitos deputados foram prejudicados, porque teve grande parte que foi 22 de cabo a rabo, 13 também, e aí acabou beneficiando uns deputados e prejudicando outros, mas faz parte do jogo. Faz sim. Como é que foi essa experiência para o senhor? O senhor já tinha experiência política de ter participado de um pleito municipal aqui, onde foi o terceiro mais bem votado para a Prefeitura de Blumenau, e agora foi para o Estado, quer dizer, uma abrangência bem maior, muito mais quilômetros rodados, né, Odair Tramontim? Olha, eu tinha uma diferença com os demais candidatos, porque eu era o único que não usava o fundão eleitoral. Então eu tive que fazer uma campanha muito franciscana, dirigindo meu próprio carro, dirigi 25 mil quilômetros, corri o estado. E foi uma experiência maravilhosa e veio responder uma pergunta que eu me fazia quando estava ali para decidir ou não aceitar. Eu sabia que era um pleito muito grande, né? Um estado diferente, disputando com os políticos tradicionais, gente lá com 40, 50 anos. O Amin era político quando eu não conhecia energia elétrica, né? Então é diferente. Mas só para resumir, Jorge, quando eu estava ali para decidir ou não, eu fui conversar com o Adriano, que é o nosso prefeito lá de Joinville. Aí o Adriano me disse: Tramontim, você gostou de ter sido candidato a prefeito de Blumenau? Gostei. Por quê? Porque eu conheci um universo em Blumenau que eu, morando há 33 anos aqui, não conhecia. Daí ele falou assim: então faz o seguinte, multiplica isso por 20, que é o que tu vai crescer pessoalmente numa eleição estadual. E foi isso que aconteceu. Eu conheci bem o nosso estado, conheci a pujança do nosso estado, particularidade do nosso estado, conheci pessoas espetaculares por todo o estado. Então, do ponto de vista político, eu não ganhei muita coisa, mas do ponto de vista pessoal, uma satisfação pessoal, um incremento na minha experiência de vida, foi fantástico. Eu não me arrependo em nenhum momento. Estou muito feliz pelo resultado, pela experiência, pela oportunidade. E isso me faz ter essa serenidade que eu estou demonstrando aqui, porque eu não dependo da política para viver. Esse é o grande diferencial. Duas coisas se diferenciam na minha campanha. Eu não falava o que os outros queriam ouvir, falar para ti uma coisa, falar para outro, no outro ambiente. Não fazia isso. Eu tinha as minhas ideias, né? E o segundo, o fato de perder a eleição não muda a minha vida, não faz com que eu tenha que correr atrás de um cargo, como eu vou viver no dia seguinte. Ao contrário, então, fazer política sem necessidade de resultado é uma coisa muito gratificante. Agora, o senhor politicamente sai fortalecido, porque a votação que o senhor fez em Blumenau, praticamente empatado com o candidato que era apoiado pelo atual governo no município, isso fortalece muito o seu nome para a eleição municipal que vai vir daqui a 2 anos. O senhor tem desejo de voltar a ser candidato a prefeito novamente? Jorge, essa pergunta fazer agora, logo depois de encerrar a campanha, não dá, porque a gente sai cansado, às vezes até um pouco frustrado, né, em algumas circunstâncias, sabendo que eu defendia ideias que eu tenho certeza que eram melhores para o Estado, melhores para os eleitores, e aí você não vê essa correspondência, dá uma certa baixa assim, né?
Mas quem sabe daqui 6 meses eu mude de ideia, pense diferente. Mas é uma pergunta que todo mundo tem feito. Eu fui na Oktober, fui muito bem recebido, porque muitas pessoas que eu não conheço, Tramontim, eu votei em você e tal. É uma coisa que dá uma satisfação pessoal. E todo mundo pergunta, 2024... Eu falo, pessoal, não terminou nem a eleição de 2022. Vocês já estão pensando em 2024, então eu vou esperar. O travesseiro é o meu grande conselheiro. O tempo, eu sempre digo, é o senhor da razão. Então vamos esperar até o final do ano, né? Vamos conversar, eu vou conversar com o partido, se o partido ainda me quer, se eu, de fato, do ponto de vista partidário, quero ver se o partido considera que eu fiz uma boa campanha, e aí depois, mais à frente, nós vamos conversar e aí bater o martelo se quero ou não quero. Mas o senhor concorda que o senhor está mais fortalecido agora do que na última eleição, né? Sim, indiscutivelmente. E faltou muito pouco, inclusive, para ir para um segundo turno. A última vez eu nunca tinha disputado nenhuma eleição para síndico, então eu não sabia como era, não tinha a mínima noção, e faltou 1,2%. Mais 2 dias eu teria ido para o segundo turno e talvez mudasse o panorama da eleição. Agora eu tenho aquela cancha, essa agora, em especial por participar de 11 debates com as estrelas da política catarinense, né? Com Esperidião Amin, que é política há mais de 50 anos, Jorginho, que é política há quase 50 anos, o Jean, com uma grande experiência, com o governador, com aquela arrogância incomparável do meu lado, ali se achando o rei da cocada e depois não vai para o segundo turno, né? Conhecer a eloquência do Décio, né? Que é uma pessoa muito agradável, bom de dialogar, embora a gente tenha ideias completamente diferentes, tivemos embates, mas eu aprendi que os embates são das ideias. Enfim, foi uma vivência assim, espetacular, e se eu sair fortalecido ou não, Jorge, eu não sei, né? Porque leituras políticas eu não sei saber, mas eu saí mais experiente. Agora eu não tenho mais medo de eleição, não tenho mais medo de debate, eu não tenho mais medo de ser colocado diante de o fulano de tal é o Beltrano, porque a gente tem muito essa história meio de vira-lata. Acho que os bons são os outros, né? Então, quando eu fui ser entrevistado pelo Moacir Pereira, por exemplo, que é um ícone da nossa imprensa, você conhece, claro. Prisco Paraíso. Então, eu cheguei lá tremendo. Não, mas depois eu vi que é a mesma coisa, com todo respeito, de dar uma entrevista pro meu querido Jorge Tais aqui, pro PC, para qualquer pessoa. Então, a gente até desmistifica isso de ter aquelas coisas grandiosas e a gente tá aqui embaixo. Não, tá todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, inclusive os próprios candidatos. Eu consegui debater de igual para igual com eles, ter as minhas ideias, poder me expressar. Isso foi espetacular, sob o ponto de vista político, ponto de vista pessoal e até o ponto de vista de visibilidade para as pessoas que me enxergam e percebem, o Tramontim é uma pessoa que tem maturidade, tem serenidade, tem condições de participar de qualquer tipo de eleição. Como é que o senhor avalia o desempenho do Partido Novo nessas eleições em Santa Catarina? O Novo tinha um deputado federal, um deputado estadual, manteve um deputado federal e um deputado estadual, faltou muito pouco para eleger 2 federais. Jorge, assim, do ponto de vista do Partido Novo nacionalmente, nós fomos o estado que mais se saiu bem. Mas eu vou dizer por quê. Nós tínhamos um deputado, mantivemos, tínhamos um estadual, mantivemos, um federal e um estadual, né? Por quê? Porque essa onda atingiu o Partido Novo em outros estados. Aconteceu uma coisa que é inexplicável. O governador Zema, que é o nosso único governador, em Minas Gerais, ganhou a eleição no primeiro turno. Lá eles tinham 2 deputados federais e não teve nenhum deputado federal. É coisa inédita. Na história de Minas Gerais, quem se elegeu governador sempre levou pelo menos 4 ou 5, né? E não foi nenhum. Por quê? Por causa dessa onda, dessa verticalização, acabou nos atingindo. Então o Partido Novo em Santa Catarina permanece do mesmo tamanho, né? E agora é um desafio, né, para os próximos pleitos, para saber como vai se comportar ou não. Essa questão do financiamento das campanhas é algo que você consegue fazer uma campanha sem fundão eleitoral muito bem aqui no município, onde eu pego a minha motinho e vou da Nova Rússia a Vila Itopava em 20 minutos, né? Agora ir daqui para São Miguel do Oeste com carro, despesa de hotel, material de campanha é um pouco diferente. Então vamos conversar sobre isso, sobre outras coisas e vamos analisar o que a gente vai fazer depois. O que precisa para o Novo se crescer, se fortalecer?
Jorge, as pessoas às vezes exigem demais do Partido Novo, né? O que o Novo tem feito, eu acho que é bastante, porque a rigor é a segunda eleição que o Novo participa. Teve em 2018, né? Em 2020, vocês não foram bem. Elegemos o prefeito da maior cidade de Santa Catarina. Você lembra o PT quantos anos demorou para conseguir ter um governador, para ter um senador? Então, o crescimento de um partido, quando ele tem uma consistência, tem valores, tem uma ideia de longo prazo, ele normalmente é mais lento. Diferente desses partidos, como o PSL, por exemplo, que explodiu, mas sumiu também. Né? A mesma rapidez para subir, eles descem. Então, a gente pensa nesse crescimento orgânico a longo prazo e, de fato, né, partidos como o MDB, por exemplo, nesse pleito, murcharam. O PSDB, por exemplo, que já teve presidente da República, praticamente não existe, parece que ficou com 13 deputados nível nacional. Então, houve uma interferência em partidos tradicionais e, naturalmente, em nós que somos ainda pequenos, a interferência foi mais sentida. Mas a gente vai esperar para ver as eleições de 2024, para ver em que panorama a gente fica. Obrigado pela participação do senhor. Foi um prazer, muito obrigado, uma honra, um privilégio, né? E me coloco à disposição para outras oportunidades. Agradecer aqui a TV Galega, que sempre me abriu as portas. Eu dependo muito disso, dessa visualização, para me tornar conhecido. Agora estou um pouco mais conhecido, já faço. Obrigado, Jorge. Obrigado à direção da empresa. E aqui nós vamos encerrando o Jornal de Blumenau desta quinta-feira. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Para você, uma ótima noite e até amanhã.